Vamos falar agora de impulso, tá? Com certeza você já tem uma noção do que é um impulso, né? Acho que aqui todo mundo um dia já foi empurrado aí por um colega, por numa brincadeira. Enfim, eu acredito que todo mundo tem a noção do que é ser empurrado, certo? Vamos entender um pouquinho melhor a física do empurrão, né? O empurrão é quando uma pessoa vem, geralmente por trás de você, te pega ali meio desprevenido e te aplica uma força. Essa força que é aplicada sobre a gente, ela tem uma curta duração, porque o intuito da pessoa não é ficar te empurrando, empurrando de uma forma violenta por 10 segundos. Não, a pessoa chega, dá um tranco que dura milésimos de segundo, é muito rápido, mas é o suficiente para te tirar. Se você estava parado em pé bonitinho ali conversando com uma outra pessoa, por exemplo, essa força que é aplicada rapidamente em você vai fazer com que você saia daquele seu estado natural de conversar, de trocar uma ideia com alguém, para ser jogado no chão. O seu corpo vai ganhar uma velocidade que você vai eventualmente até dar alguns passos e cair no chão. Geralmente pode acontecer isso. Mas qual que é a ideia aqui do empurrão? É produzir variação de movimento da pessoa, né? Porque se eu não for capaz de alterar o movimento da pessoa, o meu empurrão vai ser ineficiente. Né? O meu intuito é fazer com que a pessoa saia daquela condição que ela se encontra e passe a ficar numa condição mais caótica, né? Que ela não consiga se equilibrar e caia. Né? Tô aí é, Estou aí explorando a ideia dessa brincadeira de muito mau gosto, né, que é empurrar uma outra pessoa. Não façam isso, principalmente com pessoas mais velhas. Isso pode causar bastante transtorno para essas pessoas, porque pode ali bater enfim, pode se machucar de forma grave. Então, não empurrem ninguém, tá? É, Fica a dica aí no curso de Física 1, não empurrem. Apenas tentem entender o que essa situação de empurrar uma outra pessoa, porque vocês vão conseguir entender um pouquinho do que vem a ser a definição de impulso. Impulso nada mais é do que aplicar uma força num intervalo de tempo muito curto, tá? Essa força ela é aplicada rapidamente. Se eu fosse desenhar, um gráfico para as forças do tipo impulso, eu faria uma coisa assim, ó. Aqui intensidade, intensidade, o eixo vertical seria a intensidade, o eixo horizontal o tempo. Um gráfico típico de uma força do tipo impulso é assim, não tem nada, de repente aparece alguém empurrando, isso aqui é a força, tá? A intensidade da força aplicada. De repente aparece um pulso que parece uma força de grande intensidade, mas que ela, assim como ela veio rapidamente, ela também desaparece rapidamente. Tá? Isso aqui é um gráfico típico de uma força de impulso, que a gente até costuma trabalhar aqui com um valor, uma força média aqui, uma força média. Tá? Ela começa no zero, ela aumenta, atinge um pico e depois vai a zero de novo. Tá? Bom, então vocês acho que já compreenderam o que é um impulso. O impulso, gente, é quando uma força é aplicada num intervalo de tempo muito pequeno mesmo. Tá? E a gente sabe da segunda lei de Newton que a força resultante é variação de momento linear no tempo. Lembra que é, variação de momento linear de um sistema mecânico, ele me diz o quanto, o quão o movimento desse sistema está variando. Tá? Então, lembra que eu falei que o intuito de uma pessoa empurrar uma segunda pessoa é variar o movimento dela? No fundo, o impulso ele serve para variar o momento linear dessa pessoa. Então eu tenho aqui uma forma
eu estou tentando agora quantificar isso que eu estou falando para vocês, que eu quero produzir variação de movimento na pessoa. Lembra que quando eu empurro alguém, eu quero variar o momento linear dela, pelo menos eu quero fazer isso, variar o momento linear dela para que ela saia daquele estado de movimento e passe para outro, né? Essa é a ideia do impulso. Então, com essa fórmula aqui, ó, eu tenho, se eu passar o ΔT multiplicando a força resultante, eu também tenho que a variação do momento linear vai ser força resultante vezes ΔT. Lembrando que no empurrão, por exemplo, nesse empurrão aqui que está representado por esse gráfico, a força resultante é a própria força do impulso. É a força que eu aplico ali, que eu precisaria, essa força ela vai aumentando progressivamente no tempo, mas ela é tão rápida que eu posso imaginar que é um valor médio, tá? Porque ela vai de zero até um pico e volta a zero, né? Ela é uma força variável no tempo. Mas é tão rápido que ela varia que a gente pode aproximar essa força por um valor médio, que é o que eu escrevi de F média aqui, que entraria nessa resultante. Tá? A gente pode imaginar que quando alguém aplica uma força extremamente rápida, quando alguém aplica uma força do tipo impulso, essa força resultante, ela embora seja variável, ela em boa aproximação, ela é um valor médio, tá? Que eu posso usar aqui. E aí, com essa fórmula aqui, que veio da segunda lei de Newton, olha só, temos mais um resultado que vem da segunda lei de Newton, dessa fórmula aqui. A gente define o impulso como sendo o produto entre a força que está sendo aplicada vezes ΔT. Isso aqui é o nosso impulso. E o impulso nada mais é também, o impulso nada mais é, deixa eu apagar aqui, a motivação de se estudar o impulso é que esse produto de força vezes ΔT também é igual à variação do momento linear no tempo. Então, impulso, gente, impulso é igual à variação do momento linear de um sistema mecânico. E ele também é igual ao produto da força vezes o intervalo de tempo ΔT. Tá bom? É assim que a gente calcula o impulso de uma força e a gente vai ver alguns exemplos para ver como que a gente usa esses resultados, essas equações para estudar um sistema mecânico em termos do impulso. Tá bom? Vamos ver um exemplo.